o Que Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Que Concursos, aqui. Concursos, tudo bem com você? Professor Vinícius Albuini chegando para que possamos aí iniciar mais um evento destinado ao nosso tão sonhado concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sim, estou chegando aqui para a gente discutir mais um tema de grandíssima importância para a sua preparação. Antes de tudo, é sempre muito importante dizer que você que está me assistindo nesse momento já é inscrito no canal do Que Concursos do YouTube? Não faça isso imediatamente. Se inscreva e ative o sininho de notificações. Somente dessa forma você fica por dentro de todas as transmissões que ocorrem diariamente aqui pelo canal do Que Concursos. E mais, dessa maneira você se familiariza com o excelente corpo docente composto no Que Concursos. De forma que, se porventura você gostar do time, não custa você ir até o portal Que Concursos e verificar ali a assinatura que melhor adequa a sua necessidade e expectativa. Além do que, terá acesso a todo o aparato que só o portal do Que Concursos é capaz de lhe proporcionar. Não perca tempo. Vá lá e verifica direitinho, tá bom? Hoje, eu estou aqui para falar com você sobre provas no processo civil. Em específico, prova testemunhal. Porém, você já me conhece e sabe muito bem que eu sempre gosto de preparar um pouco o meio de campo antes de irmos para o jogo. Então vem dar uma lidinha em alguns artigos de lei comigo? Bora! Artigo 442 do Código de Processo Civil. Da prova testemunhal, da admissibilidade do valor da prova testemunhal. Pois bem, 442. A prova testemunhal sempre é admissível, não dispondo a lei de modo diverso. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já aprovados por documentos ou confissados, ou já aprovados por documento ou mediante confissão da parte. Ou que só por documento ou exame pericial puderem ser provados. Então, se já foi provado por documento ou confessado, não tem por que ouvir testemunha. Ou se só for possível provar por documento ou por perícia, também não tem por que ouvir testemunha. 444. Nos casos em que a lei exigir a prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal, quando houver começo da prova por escrito, emanado da parte contra o qual se pretende produzir a prova. 445. Também se admite prova testemunhal quando o credor não pôde ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel, ou ainda em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. Eu estou fazendo uma leitura um pouco mais célere desses artigos porque não me parecem muito impactantes, tá? 446. É lícito a parte provar com testemunhas, contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada, os contratos em geral e os vícios de consentimento. Tudo bem até aqui? Chegamos aonde eu queria. Artigo 447. Despenca em provas. Vem. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, as impedidas ou as suspeitas. Incapaz, impedido ou suspeito. Vamos lá? São incapazes. 1. O interdito por enfermidade ou deficiência mental.
Esse inciso até vale uma crítica a ele, tá? Ele me parece um pouco em desconformidade com o ordenamento. Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele trata a pessoa com deficiência como plenamente capaz. Porém, queridos, hoje não é dia de ficarmos devagando aqui, tá? Letra de lei. Interdito por enfermidade ou deficiência mental é incapaz. 2. O que for acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as suas percepções. 3. O que tiver menos de 16 anos, cuidado, hein? 16 anos. 4. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Queridos, estes são incapazes. Parágrafo 2º. São impedidos o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral até o 3º grau de uma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Cuidado com a extensão do parentesco, tá? Parentesco em linha reta, ascendente ou descendente em qualquer grau. Então você não pode ser testemunha do seu tataravô, se é que ele ainda exista, tá? Ele também não pode ser sua testemunha, tá bom? O parentesco em linha reta. Agora, a linha colateral é até o 3º grau. Basicamente, irmão, tio, sobrinho, tá? Irmão, tio e sobrinho, tá? Por quê? Porque o primo é seu parente de 4º grau. Beleza? 2, também é impedido quem é parte na causa. Quem é parte na causa não é testemunha. Quem é parte na causa, no máximo, presta depoimento pessoal, não testemunha. 3. O que intervém em nome de uma das partes, como tutor, representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. É peculiar essa redação, né, do impedimento. Quem é tutor, quem é representante de alguma das partes ou da pessoa jurídica? O juiz não pode ser testemunha. O advogado, e detalhe, né? O advogado, inclusive, é uma vedação que encontra resguardo no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque você concorda que o advogado é uma pessoa privilegiada? Ela, por vezes, ao receber um cliente, ela fica sabendo de informações sigilosas, privilegiadas. Então, se eu soubesse que você foi advogado de fulano de tal, era maravilhoso. Eu bastava enrolar você como testemunha e perante o juiz você ia ter que te revelar aquele segredo que você sabe. Não, o advogado é impedido, tá? Além dele, 3º, são suspeitos o inimigo da parte ou seu amigo íntimo, ou aquele que tiver interesse no litígio. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento de testemunhas menores, impedidas ou suspeitas, sendo necessário. Os depoimentos referidos no parágrafo 4º serão prestados, atenção, independentemente do compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Esse compromisso é aquele tal do compromete-se a dizer a verdade sob eventual crime de falso testemunho. Então, os depoimentos colhidos por quem é incapaz, impedido ou suspeito, ele até pode ser colhido, mas ele não terá peso de testemunha. Por quê? Porque eles serão colhidos independentemente do compromisso. Tudo bem até aqui? Tranquilo?
Vamos responder perguntas sobre isso? Vem cá comigo, ó. Primeira pergunta, vem cá. Então eu fui aqui na minha mesa de estudos, que é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta formidável do canal Q Concursos, né, do portal Q Concursos. E lá eu consigo estabelecer a matéria, a banca, a modalidade da questão e o assunto. E aí ele vai e me traz questões. Bora lá? Vamos lá. Em ação de reparação de danos materiais e morais propostas por Rogério, em face de Marcelo. Rogério, em petição escrita, requer a inquirição de 5 testemunhas. Tânia, com 16 anos de idade. Márcia, sua sobrinha por afinidade. Aline, sua amiga íntima. Júlia, sua prima consanguínea. E Flávia, interditada por enfermidade. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos lá. Ó. A Tânia, ela tem 16 anos de idade. A Tânia pode prestar depoimento como testemunha? A Márcia é sobrinha por afinidade. A Aline é amiga íntima. A Júlia é prima. E a Flávia é interditada por enfermidade. Letra A. Tânia e Flávia não podem prestar depoimento em razão da incapacidade. Bem, quem são incapazes? Vamos lá comigo? São incapazes os que são interditados por enfermidade ou deficiência mental. Os que sejam acometidos de enfermidade ou retardamento mental no tempo da ocorrência dos fatos. Os que tiverem menos de 16 anos. E o cego e o surdo. Ora bolas, a Tânia, ela tem 16 anos de idade. Então a Tânia é incapaz? Ó, quem tem menos de 16, meus caros, a Tânia é capaz. A Tânia é capaz. Agora, e a Flávia? Bem, a Flávia, ela é interditada por enfermidade. Quem é interditado por enfermidade? A Flávia é incapaz. Mas a alternativa A está descartada. Letra B. Aline e Márcia não podem prestar depoimento em razão da suspeição. Quem é suspeito? Ó, são suspeitos o inimigo da parte ou seu amigo íntimo, os que tiverem interesse no litígio. Só esses dois são suspeitos. Aline, quem é a Aline? Aline é sua amiga íntima. Opa, a Aline é suspeita. Agora, e a Márcia? Quem é Márcia? A Márcia é sua sobrinha por afinidade. Gente, sobrinha não é situação de suspeição. Sobrinho pode ser, ó, hipótese de impedimento. Tá? Eventualmente, porque tem relação de parentesco. Tô descartando a letra B. Márcia e Júlia não podem prestar depoimento em razão do impedimento. Então vamos lá. Ó, a Márcia é sobrinha. O sobrinho é impedido? Vamos ver? São impedidos o cônjuge e o companheiro, o ascendente e o descendente, não é o caso. O colateral, opa, o colateral é. O sobrinho é colateral. E o sobrinho é colateral de terceiro grau. Seu sobrinho é quem? É filho do seu irmão, não é? Não é? Então como é que você faz para contar o grau de parentesco? Sobe até seu pai, desce para o seu irmão, desce para o seu sobrinho. Seu sobrinho é seu parente, em linha colateral de terceiro grau. Colateral até o terceiro grau. Opa!
Então, a Márcia, que é sobrinha por afinidade, ela é impedida. E a Júlia? Bem, a Júlia é sua prima consanguínea. Gente, o primo é parente colateral de 4º grau. Se o impedimento vai até o 3º grau, você concorda que a Júlia não é impedida? A Júlia não é impedida. Apenas Tânia e Júlia podem depor. Ou apenas Aline e Flávia não podem depor. Bem, a Aline não pode depor, porque é suspeita. A Flávia não pode depor, porque é incapaz. Mas a Márcia também não pode depor, porque é impedida. A Márcia não pode. Então a letra E está errada. A letra D diz, apenas Tânia e Júlia podem depor. Verdade? Vamos ver? Tânia, 16 anos, pode depor? Pode, ela não é incapaz. E a Júlia? A Júlia é prima. A prima é impedida? Não. A Júlia pode depor. Letra D, alternativa correta. Estatísticas, vamos lá comigo? Vixe, ó. Que casquinha de banana, hein? Menor o número de acertos do que o de erros. A letra certa é a letra D, tá? Mas, ó, muita gente foi na letra A, hein? Muita gente. 1.400 pessoas na letra A. A letra A dizia, Tânia e Flávia não podem depor por incapacidade. Gente, a Tânia tem 16 anos. Sabe qual é o grande problema aqui? Tem que tomar muito cuidado você concurseiro. Quando nós falamos em capacidade no Código Civil, essa capacidade está prevista nos artigos 3º e 4º do Código Civil. O artigo 3º diz quem são, atenção, os absolutamente incapazes. O artigo 4º trata dos relativamente capazes. Quem que é absolutamente incapaz no termo do artigo 3º? O que tem menos de 16 anos. Ele é absolutamente incapaz. Quem que é relativamente capaz? Os que têm entre 16 e 18 anos. Ébrios habituais e viciados em tóxicos. Aqueles que por causa transitória ou definitiva não puderem exprimir sua vontade. E os pródigos. Estes são relativamente capazes. Só que essa capacidade é do Código Civil, não tem nada a ver com a capacidade para ser testemunha. Me parece que a grande massa que assinalou a letra A se equivocou ao pensar, pô, se a Tânia tem 16 anos, para o Código Civil ela não é plenamente capaz. Mas para o Código de Processo Civil, ela tem total condição de ser testemunha. Então a letra A estava errada. Estava errada, tá? Me parece que, ó, 1.400 pessoas foram na letra A porque podem ter confundido a redação do Código de Processo Civil com a redação do Código Civil. Beleza? Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta, de fato, era a letra D. São as únicas que podem depor. Tânia, que tem mais de 16 anos, e Júlia. A Júlia por quê? Porque a Júlia é prima. Primo não tem impedimento. Ó. Júlia, sua prima consanguínea. Todos os demais ou possuem incapacidade, como é o caso da Flávia, ou possuem impedimento, como é o caso da Márcia, ou possuem suspeição, como é o caso da Aline. Perceba aqui uma questão girando em torno, ó, de 3 parágrafos do Código de Processo Civil. Professor, que sabão, hein? Que salada de questão. É assim mesmo que cai, viu? É bom estar preparado. Vamos lá? Segunda questão. Bora na tela. Segunda questão aqui na tela, ó. João, de 16 anos, é testemunha. João pode ser testemunha, gente? 16 anos? Professor, não lembro. Pode ou não? 16 anos. É testemunha sobre situação relativa a negócio jurídico cujo valor é superior a 10 vezes o valor do salário mínimo vigente no país. Soraya.
sobre fato que só ela conhece, embora seja amiga íntima de uma das partes. Mateus, colateral de quarto grau, por consanguinidade de uma das partes. Diante das situações narradas, podem ser admitidos os depoimentos de... Legal, hein? Vamos lá? Ó, o João tem 16 anos. O João pode prestar depoimento como testemunha, gente? São incapazes os que tiverem menos de 16 anos. O João tem 16, ele pode? Pode. O João pode. Além dele, a Soraya é amiga íntima de uma das partes. Se a Soraya é amiga íntima de uma das partes, ela pode prestar depoimento? Amigo íntimo são suspeitos, o inimigo e o amigo íntimo. Gente, a Soraya não pode prestar depoimento. Por que não pode? Porque a Soraya é suspeita. É suspeita. É isso? Deixa eu ver. Soraya, sobre fato que só ela conhece, embora seja amiga íntima de uma das partes. Soraya é amiga íntima de uma das partes. Ela pode prestar depoimento? O que está dizendo aqui, ó? São suspeitos o inimigo da parte ou seu amigo íntimo. Tem que tomar cuidado. Vamos lá? Mateus. O Mateus é colateral de quarto grau, por consanguinidade de uma das partes. Se ele é colateral de quarto grau, ele é impedido? Gente, colateral de quarto grau. Se ele é colateral de quarto grau, o impedimento não vai somente até o terceiro grau, quando que tange aos colaterais? Sim ou não? Se ele é colateral de quarto grau, ele não tem mais situação de impedimento. Nesse caso, me parece que o Mateus não tem situação que proíbe ele, porque ele é colateral de quarto grau. Beleza? Deu para compreender? Nesse caso, então, como é que a gente fica com essa questão? Ó, vamos lá de novo? Vamos de novo aqui, ó. João, de 16 anos, é testemunha sobre situação relativa a negócio jurídico cujo valor é superior a 10 vezes o salário mínimo vigente no país. Ele é testemunha. O João pode ser testemunha. Soraya, sobre fato que só ela conhece, embora seja amiga íntima de uma das partes. E Mateus, colateral de quarto grau por consanguinidade de uma das partes. João não é incapaz. Soraya é amiga íntima. Mateus é colateral de quarto grau. O fato é, o João pode ser testemunha? Pode. O Mateus pode ser testemunha? Pode. E a Soraya, professor? A Soraya é amiga íntima. A Soraya, a princípio, está suspeita. Porém, tem uma brecha aqui. Qual é a brecha? Aqui, ó. Olha a brecha da questão. Olha a brecha da questão. Parágrafo 4º. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento de testemunhas menores impedidas ou suspeitas. Gente, Soraya, sobre fato que só ela conhece. Só ela conhece. Ela é amiga, mas só ela conhece. Ela pode prestar depoimento? Sim ou não? Sim. Só ela conhece, gente. Não tem mais ninguém que conhece o fato. Se não tem mais ninguém, ou eu ouço ela, ou eu vou ficar numa incógnita. Vou ficar numa lacuna. Então, nesse caso, a Soraya pode ser ouvida sim. Professor do céu, não acredito. Que questão do capeta. É, de fato. Essa questão é terrível, hein? É terrível essa questão. Tá? Agora, Mateus. O Mateus pode ser ouvido? O Mateus pode, porque ele é colateral de quarto grau. Só que é só ele? Não, o João também pode.
Apenas João. João pode? Pode. E a Soraya? A Soraya é aquela pegadinha, né? Mas o Mateus também pode. Apenas João e Mateus, desconsiderando a Soraya. E apenas Soraya e Mateus. Não. João, Soraya e Mateus. Estatística. Olha a estatística, gente. 54,5% erram. 45% acertam. Onde está o acerto é a letra A. Onde está o maior número de erros? Ó, a letra D. A letra D desconsidera a Soraya, porque ela é amiga íntima. Só que a amiga íntima, que é a única pessoa que conhece dos fatos, nesse caso, mesmo sendo amiga íntima, ela vai poder ser ouvida como testemunha. Ou, como no caso costumamos dizer, informante. Informante. Questão de nível elevado, tá? Elevado. Baita pegadinha aqui. Beleza? Vamos para a próxima? Dá tempo de mais uma, vem? Nos termos do Código de Processo Civil, são impedidos de depor como testemunhas. Perceba que ele está cobrando, ó, os impedidos. Letra A. O interdito por enfermidade ou deficiência mental? Não, esse cara é incapaz, não é impedido. Não é impedido. B. Aquele que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo da ocorrência dos fatos, não podia discerni-los. Gente, esse também é incapaz. Também é incapaz. C. Aquele que tiver menos de 16 anos. Outro que é incapaz. Letra D. O cego e o surdo, quando da ciência dos fatos depender dos sentidos que lhes faltam. Ó, olha os incapazes, ó. Interdito, acometido, menor de 16, cego e surdo. Cego e surdo também é incapaz. Sacanagem, hein? Agora, olha a letra E. Aquele que intervém em nome da parte, como tutor ou representante legal da pessoa jurídica. O juiz ou o advogado. E outros que assistam ou tenham assistido às partes. São impedidos. Os que tenham intervindo em nome da parte, blá, 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 blá. Letra E. Resposta correta. Vamos à estatística. Aqui, de fato, uma questão um pouco mais tranquila. O número de acertos é bem maior. Apesar de que não temos muitas pessoas que treinaram essa questão aqui. Tá? Uma questão de 2018, VUNESP. Muito importante de ser considerada para a nossa análise, para a nossa preparação. Beleza? Tudo bem? Questãozinha boa também essa, hein? Bem interessante, muito legal de ser considerada. Vamos para a última? Dá para responder mais uma. Vi aqui o tempo, me deram um acréscimo. Vamos? Vem. Joana propõe indenização por danos morais contra a Amanda. Joana rola como testemunha André, com 16 anos de idade. 16 anos, hein? Eduardo, seu marido. E Paulo, que é notoriamente inimigo capital de Amanda. Já Amanda, a rola Arthur, seu tio. Cláudia, sua amiga íntima há muitos anos. Diante do exposto, poderão ser admitidas como testemunhas. Vamos por partes? Ó, André é a nossa primeira testemunha, ele tem 16 anos. O André pode ser testemunha? Pode. O André não é incapaz. 16 anos não é incapaz. O Eduardo. O Eduardo é marido. O Eduardo pode ser testemunha? Não. O marido é cônjuge, ele é impedido. Eduardo não pode. E o Paulo? O Paulo é notoriamente inimigo capital da parte contrária. O inimigo capital é suspeito, não pode ser testemunha. Não pode. Já a Amanda rolou Arthur, seu tio. O tio da Amanda é parente colateral em terceiro grau. Não pode. É impedido. E a Cláudia, sua amiga íntima há muitos anos. A Cláudia, Amanda, é sua amiga. Ela é suspeita, não pode ser testemunha. Diante do exposto, quais testemunhas poderão ser admitidas na boa? Só o André.
Só o André pode ser testemunha. Vamos à estatística? Só o André pode ser testemunha. Tá? 70% acertam, pouco mais de 27% erram essa questão. Beleza? Tudo bem? Queridos, agora sim estou nos meus acréscimos aí, já encerrando nossa aula. Quero, antes de tudo, desejar bons estudos a todos vocês, dizer que foi um grande prazer ficar nessa última meia hora aqui discutindo um assunto muito gostoso, muito legal. Espero que vocês tenham aproveitado a oportunidade. Me despeço de vocês, desejo tudo de bom aí. A gente se vê numa próxima. Fiquem todos com Deus. Valeu, tchau, tchau, gente. Fui!